Pobres Criaturas levou nada mais, nada menos do que 11 indicações ao Oscar. Tem categoria técnica, tem atuação, tem um pouquinho de tudo. Tem um pouquinho de tudo. Mas, será que vale a pena? Será que esse filme vai receber o prêmio mais importante de todos, que é o Selo Miga de Aprovação? Você vai descobrir agora. É melhor filme. Então vamos lá, esse filme conta a história da Bella Baxter, que é a personagem da Emma Stone, que é uma mulher que se mata e tem um cérebro de um bebê transplantado pra sua cabeça. Olha, é uma história absurda, é surreal, é exatamente isso que você ouviu, mas de uma maneira muito louca, isso daí funciona, porque o roteiro é muito interessante, você fica preso logo desde o começo dessa história, dessa jornada muito doida da Bella Baxter. Porque quando você assiste o filme, você vê que é uma mistura meio de Frankenstein com Flores para Algernon, que é um livro que a gente já falou aqui algumas vezes, né? Uma história que já foi adaptada nos Simpsons e tal, que é sobre uma pessoa que ela tem um pouco mais de dificuldade de entender o que é o mundo e ela é muito positiva e conforme ela vai ficando mais inteligente, ela vai ficando mais pessimista em relação ao que é a sociedade. É um negócio que mistura várias coisas bizarras, mas funciona com uma pitada de humor que é, assim, tem cenas que eu não quero falar um momento, mas tem um momento que eu tive que me segurar pra rir depois que ele aconteceu, porque na hora eu ri e depois eu fiquei pensando nele, porque tem um momento você queria rir mais. eu queria rir mais, mas enfim, é uma dessas magias do cinema, porque a sala inteira tava conectada com o filme. Então, ele tem um humor que não é um humor convencional, mas é um humor bizarro que ali dentro desse contexto funciona. Ele te faz rir de uma maneira muito inesperada, porque você não acha que você vai rir do que ele tá te mostrando, mas é muito engraçado. Eu acho que a Emma Stone definiu o filme muito bem no discurso de agradecimento dela do Globo de Ouro, que ela falou que pra ela é uma comédia romântica, onde a Bella vai se apaixonando pela vida, porque ao contrário do Flores para Algernon, ele vai se desencantando, né? A inteligência, o conhecimento torna ele, tipo, pessimista em relação a tudo e a todos e a si mesmo. Ela não, aquilo vai virando uma ferramenta. Primeiro, ela é muito... Os instintos dela são todos do corpo, né? São todos... É o sexo, ela é voltada pro prazer. E conforme ela vai se intelectualizando, vai se transformando e ela vai percebendo... Ela tem um choque quando ela vê o lado ruim da vida, a tristeza, a pobreza, a morte, a injustiça, e aí ela vai equilibrando aquilo nela, o ruim e o bom, pra encontrar um equilíbrio pra vida. É super bonito a forma como ela vai evoluindo, assim, como ela vai se apaixonando pelo bom e o ruim da vida, assim. Eu acho muito engraçado que durante todas as premiações eu tava descrevendo esse filme meio que como um spin-off, um derivado ou uma continuação de Frankenstein. E eu não tinha visto o filme ainda. E agora que eu vi, pra mim, isso tá... Sim, é isso, sabe? É Exato. Meio que... sim, o monstro já foi criado, o monstro, entre aspas, né, ali no Frankenstein original da Mary Shelley, é um monstro que é caçado e perseguido e tudo mais. O monstro aqui é criado, mas ele tem o tempo pra se desenvolver e se tornar algo. Não ser só um monstro, sabe? Criar uma intelectualidade, criar uma personalidade própria e meio sem as amarras da sociedade, assim. Porque a Bella é criada dentro da casa com aquele... sabe, com o Godwin, que é esse cara super inteligente, que também sofreu muito na infância. E eu não sei porquê, mas na minha cabeça, isso é da minha cabeça, tá? O Godwin é o Frankenstein original, assim. Mas eu ia falar isso, tipo, porque ele fala do pai e ele é o monstro, né? Exato. Todo mundo chama o Frankenstein de o que é o monstro, e na verdade o Frankenstein é o doutor. É o doutor. E o monstro é o monstro. E ali ele é a figura monstruosa, toda deformada, que é rejeitada pela sociedade. É um paralelo muito bom. E ele quer exatamente criar essa pessoa que não vai sofrer o tanto que ele sofreu. Por isso ele cria ela meio que numa bolha. Então, quando ela começa a ter os momentos de rebeldia dela, é interessante ver que ele deixa, ele autoriza isso acontecer, exatamente porque ele quer ver até onde ela vai, sabe? Que tipo de pessoa ela vai se transformar se ela tiver a liberdade que ele e as outras pessoas não tiveram, se eles não tiverem essas amarras da sociedade. Pra mim, ele é uma continuação do Frankenstein, e é isso. Her brain and her body are not quite synchronized.
but she is progressing at an accelerated pace. Se você já conhece os filmes do Yorgos Lanthimos, você sabe que ele é uma pessoa surtada, perturbada, no melhor sentido da palavra. Então, assim, você confere a favorita, a lagosta, também tem o parceiro, né, de roteiro dele, que é o Tony McNamara, que também fez roteiro desse filme. E ele só funciona graças às atuações exageradas desse elenco, também no melhor sentido da palavra. E a gente fala muito disso aqui porque a gente, óbvio, tem um personagem aqui da Bella Baxter, da Emma Stone, que também tá aí ganhando muitos prêmios, também tá sendo favorita ao Oscar ali junto com a Lily Gladstone pra ganhar. Porque você pensa, você é uma adulta com um cérebro de bebê na cabeça e você precisa acompanhar esse desenvolvimento de vida. Então, assim, é você aprender a andar, você aprender a falar, você aprender a se entender o seu corpo. Então, ela vai mostrando toda essa evolução na sua frente, você fica meio... É pra causar estranhamento. Tudo é pra ser superlativo, sabe? Nada nesse filme é minimalista. Não, é superlativo, grande. Tudo, grandes atuações, grandes reações. Então, ao mesmo tempo que você também vê as sutilezas nessas grandes reações, assim. Então, a gente pega o próprio Mark Ruffalo, que é essa pessoa que vai ajudar ela também a desbravar o mundo ali. Ele é o 2 em 1, né? Ele é quem vai ajudar a desbravar o mundo e quem vai podar horrores também. Exatamente. E aí a gente pega ali o William Dafoe também, que é essa figura mais contida, mas ao mesmo tempo ele tem que passar muito ali pela emoção no olhar, pelas suas microexpressões nesse rosto que já tá todo deformado. Pra mim, era um elenco inteiro de atuações que mereciam ser indicadas. William Dafoe, ao mesmo tempo que eu falo que ele deveria ser indicado, eu não sei quem eu tiraria ali. Eu queria colocar mais gente, pode aumentar aí a categoria de ator coadjuvante. Mas são atuações muito profundas, assim, que você consegue entender que aquilo teve um treinamento, que você teve que... A pessoa estudou, que não foi assim, cheguei no set, grava. Não, assim, existiu um estudo de entender tudo aquilo. Como que eu vou colocar na tela esse tipo de emoção, assim? Eu acho que é por isso que a gente vê atores no seu nível máximo de atuação, assim. É muito legal quando você para e fala, cara, olha como é diferente. Porque a gente, às vezes, tá acostumado a ver sempre a mesma coisa. E quando a gente vê algo diferente que funciona, seu coração preenche. Assim, você fala, nossa, que loucura, que legal ver coisas que você não vê o tempo todo, assim. Acho que é por isso que esse filme tá reverberando também muito nas pessoas que estão assistindo. Eu gostaria Eles de tiveram um trazer- processo... Os três trazer falaram. uma curiosidade. Muito bom. Eu só queria trazer uma curiosidade muito rápida, que o Christopher Abbott, pra quem não lembra de onde ele fez Girls, e foi uma das piores entrevistas da minha vida. Vamos deixar esse gancho aqui pra fazer o Melhores e Piores Entrevistas parte 2, porque tem a parte Foi a do minha canal. primeira entrevista internacional, eu estava Não, vamos- aterrorizada e foi a pior. Segura. Segura. Só queria dar mais... É a fofoca eu queria dar depois. mais gostinho pra fofoca, pra todo Fofoca. mundo ficar com A vontade. fofoca vem aí. É Gostei, isso. gostei. Now I'm curious. Só queria contar um fun fact, porque eles tiveram um processo de ensaio pro filme. Então eu acho que isso reflete muito nas atuações, como se fosse pra uma peça. Esse foi o processo deles. Então eles tiveram estudos e, não necessariamente focado no roteiro, mas exercícios de libertação e de entendimento daquela ideia dessas relações, desse mundo que eles estavam estabelecendo. Eu vi uma entrevista muito boa do Mark Ruffalo, porque pra ele é um cara muito legal. E ele é um cara muito fofo. Ele é o good guy. É um cara... Ele é o seu vizinho legal. Ele é entendeu? muito contido. E ali você vê ele fazendo coisas que realmente eu nunca vi Mark Ruffalo fazendo. Tem uma O cena ator que a tá filha com gosta, eu olhei assim e língua. falei... Tem uma cena que ele tá com a língua pra fora, assim. E aí eu falei, Mark Ruffalo, parabéns. Você tá livre. Ele está livre. Você vê que ele está, assim, disposto. E é bonito você ver isso. Você Não. vê artistas que estão, assim, entregando realmente tudo. E complementando Sem isso amarra. que a Ana falou rapidamente, eu acho que eu vi essa entrevista também que você assistiu. Não sei, eu vi uma entrevista que é o Mark Ruffalo e o Willem Dafoe falando exatamente sobre esse processo. E eles falaram que por mais que o roteiro do Tony McNamara tenha sido incrível e tudo mais, eles não se ativeram 100% ao roteiro. Chegou um ponto onde eles estavam fazendo esse processo de estudo e ensaios e eles chegaram que eles entendiam tão bem os personagens que não eram as palavras exatas do roteiro. A ideia tava lá, mas quem dava aquela cena eram os personagens, sabe? Eu achei isso muito bacana. E que transparece no filme. Você vê que não são os atores ali, são os personagens, sabe? Isso é um mérito do diretor de dar um pouco mais de liberdade, né? Porque tem diretores que seja o roteiro perfeito, assim como tá escrito no papel. Alô, Tarantino!
Patrícia Gomes, Patrícia mas tem Gomes. diretores que não querem, que tá tipo assim, você passou a ideia, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, tá funcionando. E também eu queria parabenizar esse casting do Mark Ruffalo, como a Nath falou, ele tá super liberto. Hollywood gosta de botar você dentro de uma caixinha. Então você faz o good guy, você faz o cara bonzinho, você vai fazer pra sempre o cara bonzinho. Então você colocar o Mark Ruffalo, olhar o Mark Ruffalo, que é um cara que é gente boa, é tranquilo, e falar assim, não, esse vai fazer um canastrão que pega todo mundo, folgado, né, pilantra. Você olha o Mark Ruffalo, não é um casting óbvio, né, não é uma escalação óbvia. Então isso é um mérito também de você enxergar o ator, ver o potencial dele, entender que ele pode entregar algo diferente. E é legal que o Mark Ruffalo aceitou o desafio, né, porque ele podia ficar na zona de conforto dele, e ele decidiu sair um pouco e tá sendo reconhecido com várias premiações, inclusive o Oscar. Mas é claro que uma coisa que eu amei de paixão, e quando eu cheguei em casa, eu não conseguia dormir, aí eu fui ler 2 entrevistas da Holly Waddington, que é a figurinista que está indicada ao Oscar, porque, pra mim, assim, figurino bom é o figurino que faz parte da história. E esse aqui, ele acompanha a Bella em todo o seu desabrochar, em toda a sua... ela tomar conta da própria vida. E é muito bonito, assim, a Holly, ela fala, nas entrevistas que eu li, ela fala que o Yorgos chegou pra ela com uma pintura do Egon Schiele, que é um pintor que eu gosto muito, que inclusive está sempre aqui, você pode ver, no meu cenário. E uma referência de uma calça inflável, que é de um designer inglês. E ele falou, ó, é isso aqui, o resto é livre. E aí ele falou só, eu não quero que seja um figurino de época normal. E aí ela pegou várias referências vitorianas, que é a época ali que se passa. Não queria que fosse um figurino de sci-fi, por assim dizer, também. E ela equilibra tão bem. Tem um figurino em particular, que é quando a Bella vai explorar sozinha pela primeira vez, que ela tá com... É como se fosse... uma vestimenta de modéstia. É um casaquinho que se coloca por cima do vestido de época. Ela usa que nem se fosse um bolerinho. E o resto ela tá, tipo, com uma roupa curta, porque é basicamente a roupa de baixo e uma botinha que é meio anos 60, na real, assim. Então tem um toque anacrônico ali. E você vê que pra ela não faz sentido as roupas que as pessoas geralmente usam, né? Então ela colocou ali, ela se sentiu bem e ela segue adiante, assim, explorando o mundo onde ela encontra doces e violência. É maravilhoso a percepção que ela tem desse momento que ela vai explorar a vida com os próprios olhos pela primeira vez, sem ter alguém dizendo pra ela o que são as coisas. E é desde o início. No início ela usa umas mangas muito bufantes, fechadas, e tem uma coisa mais certinha, porque ela tava sendo vestida por outra pessoa, e depois ela vai se libertando. E uma coisa que eu achei muito legal também é que no vestido, tem um momento que ela usa um vestido de casamento, e a figurinista falou, pô, não tava funcionando o véu, não tava fazendo sentido com a personagem. E aí a própria Emma Stone pegou e amarrou o véu no rosto dela, e aí você faz... Nossa, é isso. Era Genial. o que faltava, assim. É maravilhoso. Então o figurino acompanha toda a história da personagem, é um toque essencial de tudo, assim, de todas as cenas ele vai brilhar, mas ele não toma conta da cena, ele faz parte da história. Eu só vou fazer um breve complemento à Natália. Esse último comentário sobre a Emma Stone eu não tinha visto, mas eu acho muito legal. Porque tudo que a gente tá falando sobre Pobres Criaturas até agora é sobre um filme colaborativo. É sobre um filme onde as pessoas não acham que o trabalho delas está 100% feito. É aquilo ali, acabou. Onde novas ideias são sempre bem-vindas e funcionam. E eu acho que isso é muito bacana, quando as coisas não são tão quadradas assim. Quando outras ideias são bem-vindas e funcionam e servem pra aumentar aquela experiência, sabe? Where did she come from? I shall. For it is a happy tale. Mas, antes da gente continuar, fica aqui nosso pedido pra você se inscrever aqui no canal. Se você caiu aqui do nada, seja bem-vindo, nós somos o Entre Migas. Seja bem-vindo à temporada do Oscar também, porque vai ter mais vídeos sobre Oscar. Então vem junto com a gente, já clica aqui, se inscreve, porque miga é uma palavra sem gênero, todos aqui somos migas, inclusive o Fábio. E se você é uma amiga homem, você também é amiga, então aproveita, deixa aqui o seu like, compartilha com alguém que você gosta, e é isso aí. Mas, vamos lá. Esse figurino que a Ná tava falando, ele não tá sozinho nessa. Porque se fosse só um figurino aleatório, sem nada atrás, talvez não fosse funcionar tão bem. Porque o design de produção, junto com os efeitos visuais, os filtros, sabe, a saturação, eles criam um mundo ali, uma Europa
muito bizarra, que é linda ao mesmo tempo. Porque eu acho que é isso. Quando você fala sobre filme de época, você já tem algo muito pré-setado na sua cabeça. Que tem cores, sim, existem cores ali, mas são cores um pouco menos vibrantes. É um céu ali, principalmente em Londres, um céu mais cinza, sabe? Uma arquitetura muito marrom e bege, que não tem muita vida. E eu acho que se a gente fosse acompanhar um filme como esse, de um desenvolvimento de uma pessoa tão inusitada, nesse contexto, não teria sido tão emocionante. Então eu acho que as cores também servem pra mostrar que ela tá ganhando vida, sabe? Que a própria Bella tá ganhando vida. Essa sequência, quando ela tá em Portugal, em Lisboa, e ela vai explorar, e é tudo lindo, e é tudo... É isso, assim, a saturação. Eu tenho a sensação que se ele tivesse puxado um pouquinho pra baixo, não ia ter ficado tão bom, sabe? Porque é tudo vibrante, ela tá vendo aquelas coisas pela primeira vez na vida dela. A gente também tá vendo aquelas coisas pela primeira vez na nossa vida. Então a gente se sente como ela. E eu acho que é a coisa mais, sabe, perfeita do mundo. A forma como eles criam, sabe, o cenário do barco, que é um negócio que eu nunca tinha visto na minha vida, aquela clarabóia em cima do barco, eu acho que coisa mais linda. Sabe, os como é que chama? Dirigíveis voando em cima, os trens. Ai, é muito incrível, é muito diferente e é aquele negócio, é o anacrônico, é o que a Ana falou, é o bagulho que não deveria estar ali, mas tá e funciona, sabe? Exato, quando você pensa em... É quase que eles colocam um mundo do futuro no passado, e aí as coisas vão se encaixando em coisas completamente diferentes, e quando a gente fala design de produção, né, essas coisinhas no cenário que você olha e fala, gente, que estranho, mas isso é maravilhoso, e é uma coisa de efeitos visuais muito bonita ali, e ao mesmo tempo, a Aline já até entrou um pouco nisso de fotografia. A fotografia, ela é tão boa nesse filme, né? Ela complementa tão bem ali em relação ao design de produção, justamente porque ao mesmo tempo que ela desabrocha, desabrochamos junto com ela. Ela começa em preto e branco. O filme começa em preto e branco, e acho que não só falando de cores aqui, é muito importante falar sobre a movimentação de câmeras e o jeito que o filme é filmado. Tem muita lente olho de peixe, que é aquela lente que deixa tudo côncavo, assim, sabe? Então, em vários momentos, você tá assistindo e de repente você é colocado numa posição que você quase que vira uma pessoa dentro do filme. Você tá quase com uma terceira pessoa ali, que a história tá acontecendo, aí a câmera se transforma em olho de peixe. Você tá espiando. Parece que você sentou Isso. junto com Exato. com eles e você tá entendendo aquela cena. É quase que eles falam, pera, agora você vai pro filme, vai. E você tá meio que junto ali com eles e fala, meu Deus, que estranho isso. Porque ele te enfia na história, não é nem isso. Eu deixei uma palavra mais bonita, mas é enfia mesmo. Assim, Tó, vem pra cá. Aqui. Não, eu acho que a palavra espiar é a palavra perfeita pra esse esquema do olho de peixe, porque ao mesmo tempo que você tem cenas em que eles vão dançar, a cena em que ela dança é maravilhosa, porque é filmado de uma maneira completamente aberta pra você poder ver todos os passos absurdos que eles estão dando ao mesmo tempo. Logo depois você tem uma cena que é bem fechada em rosto pra você pegar todas as expressões possíveis. Depois você tem eles transando com a olho de peixe, que parece que você tá espiando. Então o negócio vai girando em torno disso. Que faz você virar um espectador que parece que você tá sempre... Ou você tá vendo de longe, ou você tá espiando o que tá acontecendo. Eu acho muito doido, porque o rolê da olho de peixe não é só... Porque a olho de peixe, ela pode preencher a tela inteira. E ela distorce só os cantinhos, assim. Mas tem uns momentos que ele usa uma ultra, tipo, grandíssima angular. Que ele dá o blur preto em volta da tela e você vê só como se você estivesse olhando por um... Como que chama aquele negócio de pirata? Não, aquele negócio de pirata, assim, sabe? Uma luneta. É, porque é muito doido, assim. Ele usa tanta lente diferente nesse filme que dá até uma... Você fala, caraca, o que tá acontecendo aqui agora? E isso é muito da hora. E eu acho que chega num ponto que a gente vê, que é como eu falei lá em cima sobre atuações, é você ver uma coisa feita completamente diferente, te traz uma bagagem muito doida, assim, porque é estranho. É estranho. Esse filme, de novo, ele é estranho. Quando a gente fala estranho, perturbado, maluco, é sempre no melhor sentido da palavra, porque você não vê isso o tempo todo. É quando você vê várias câmeras diferentes, você vê várias angulações diferentes, cores diferentes, e aquilo vai complementando uma história
história que você fala, você acaba arrebatado, assim, que você fala, meu Deus, eu nunca vi isso. Então, claro, né, existem muitas coisas que já foram feitas, que são estranhas, etc, mas é legal você ter esse ar fresco, assim, de, ok, eu já vi o que é legal, eu já vi um filme focado em atuação, já vi um filme focado na parte técnica, agora eu vou ver um filme que faz tudo isso e joga num caldeirão e vai. Tipo, não é que ele está reinventando, mas ele tá trazendo algo que hoje em dia é muito raro. Ele tem como ele é um diretor que já conseguiu um renome, ele teve ali uma liberdade que é muito rara, é um privilégio. E é um privilégio pra gente também ter isso com esse acesso, sabe? Com essa distribuição, com um reconhecimento de uma premiação grande que vai levar esse filme diferente pra tanta gente. Porque ele é muito... Ele é surrealista e ele é naturalista, assim. Ele tem esses dois pontos. Até, inclusive, quero recomendar, se você gostar de Pobres Criaturas, que você veja os filmes do Buñuel, que é essa questão surrealista, é o humor, é o pensar diferente, é levar você pra onde você não espera. E é muito gostoso ter essa sensação. O que isso faz pelo seu cérebro é maravilhoso. E o surrealismo, ele tem um negócio de realmente nunca tirar você da realidade, mas levar você pra outra realidade. Se você ver qualquer quadro do Dalí, pra pegar um exemplo que é bem conhecido, você capta aquilo, ele tem uma verossimilhança, ao mesmo tempo que ele tá distorcendo essa verossimilhança. Surrealismo é muito legal. Why I keep it in my mouth if it is revolting? E nós falamos muito bem, nós concordamos em tudo, nós engrandecemos, fizemos uma discussão, uma análise, complementando um ao outro, mas temos um ponto que talvez seja um ponto de divergência, que são as cenas de sexo deste filme. Irmãos Gomes, discutam. Ué? Olha... Vai, começa, fala. Tá, posso começar? Natália só jogou. Só joguei eles que estavam discutindo ali. Eu acho que tem pouca. Eu acho que, assim, toda a descoberta dela é assim, o que eu quero dizer de pouca é que, por exemplo, você mostra muito o peito da Emma Stone, mostra tudo ela em todas as maneiras, e faltou a brachola servida do Mark Ruffalo. What did you say? Cadê o balduco do menino? Tinha que ter mostrado o balduco do menino. Não, ele é meu tio. Tinha que ter mostrado. Ator que a filha gosta, eu não quero mais isso. Se tem excesso de nudez feminina, tinha que ter excesso de nudez masculina também. Eu acho que teve um pouco de pudor nisso. A escolha de palavras do Fábio foi assim, ó. Então, mas eu estou evitando usar palavras polêmicas. Então eu tô usando só aqui palavras que podem ser usadas. Brachola é uma palavra super de boa, né? Brachola é uma comida. Brachola é uma comida. Veja bem, brachola é uma comida nos dois sentidos. Exato. Tá vendo? Então aí fica a dica aí. Então é isso. Então, acho que podia ter mostrado mais. Eu gostei muito. Tipo, hoje a gente tá num momento muito purista que fica. Por que tem a cena de sexo? Por que tem que ter cena. Mano, o sexo faz parte da vida. E nesse filme ele tá com todo o contexto da história. Ele conta muito bem, como a Nath falou muito bem no começo, não dá pra explicar melhor do que isso. Volta lá no começo do vídeo e vê como a Nath falou, porque eu não vou me repetir aqui, porque ela falou muito bem sobre como ela começa com as descobertas do corpo e vai evoluindo até a descoberta da mente. Eu amo que o Fábio falou, não vou falar isso aqui. Que eu vou falar mas agora. É isso, falei. Mas eu acho que a questão aqui, eu não acho que, assim, tem muito, tem pouco. Eu fiquei pensando sobre as cenas de sexo, só isso. Pra mim não é um ponto nem negativo nem positivo. E eu não tô aquela coisa que tá... Existe uma discussão, né? Não, porque geração Z está muito mais puritana e não quer ver cena de sexo. Mas, assim, esse filme, de fato, mostra uma descoberta de prazer da própria personagem. Sem pudor, né? Exato, e claramente isso faz parte da vida e é muito legal a forma como isso vai acontecendo e isso vai transitando e vai mostrando. Só que são muitos momentos o tempo, assim, é o filme inteiro, não é assim, é esse ato, isso acontece, no segundo isso acontece, terceiro isso acontece. Eu fiquei pensando se isso, não, isso me incomodou? Não, isso não me incomodou. Mas precisava tantas vezes aparecer ela nua, sendo que os homens não aparecem nus também? Então. Não sei. E aí eu comecei a ficar tentando assim, mas se bem que ela é protagonista, então faz sentido. Eu acho que existe uma explicação por isso. Eu acho que é a questão dela não ter as amarras da sociedade. Pra elas se eu me sinto bem fazendo isso, por que eu não posso fazer o tempo todo? Por que eu não posso fazer no meio do mercado? Entendeu? Por que eu não posso fazer na praça? Então, não é que é um incômodo. Tanto que eu saí, a primeira coisa que eu falei, será que teve muita cena de sexo? Aí a Natália, não. Aí eu falei, todo mundo não. Eu falei,
Talvez não. Mas é porque a gente tá... Quando você entra num mundo completamente sem pudor, que é o próprio filme fala que a sociedade te poda o tempo todo, e aí eu fiquei refletindo sobre isso, assim, justamente a forma como isso foi mostrado nesse filme. Então, foi um ponto que me fez pensar. Não é que isso é um ponto positivo nem negativo. Isso ficou na minha cabeça e eu tô aqui pensando sobre... Até porque... Hoje em dia não existe, assim, quando a gente fala sobre filmes estranhos e doidos e etc, esse filme ele joga isso na sua cara e é muito tranquilo. Ele não faz isso do tipo, não, agora vamos preparar você para uma cena de sexo rapidinho e vai. Que é o que acontece hoje, que acontece nos filmes de hoje. Esse não, é o tempo todo isso acontecendo. Então eu fiquei nessa reflexão e aí eu quero entender o que as migas têm a dizer sobre isso também nos comentários O depois. Hollywood também, sobre esse incômodo, o Hollywood sempre tenta colocar cenas de sexo muito poéticas, né? Então... É a mão segurando no colchão, sabe? Isso é o Titanic batendo a mão no vidro, coisas assim. Então, nesse caso, é assim, é um sexo cru. puro e animal, assim, sabe? É a versão, Sim. tipo, sexo, assim, cru, como é porque Eu ela tá acho que descobrindo acima tudo de isso. tudo é a coceira que ela sente e ela tá só se coçando, sabe? Tipo, no final das contas. E eu acho que é o rolê do... Sim, tem a ver com puritanismo, principalmente, tipo, na época não podia mostrar o tornozelo, entendeu? E pra ela, isso não existe. Ela é isso, ela não... Pra ela, tem foda-se, eu vou amarra sair nenhuma. de casa de shortinho curto. É nóis. Uhum. E é só mais uma parte da vida, saca? Eu também fiquei pensando nisso depois. E realmente, assim, é um negócio que, ao mesmo tempo que ele faz pra incomodar, ele mostra, tipo, todo mundo faz, tá? É parte da vida de todo mundo. Por que ninguém fala sobre isso, sabe? Exato. E ele fala sobre prazer e sobre não prazer também. Tipo, porque quando ela vai... A cena é muito engraçada quando ela descobre o sexo... Ela tava... O Mark Ruffalo é um canastrão, um canalha, eu gosto da palavra canalha. Canalha é O muito personagem bom. dele é um canalha, mas ele é um canalha que comparece, entendeu? Ele Transa bem. Ele via lá, transava bem. E quando ela tem uma experiência que é, tipo... Decepcionante. É muito engraçado, porque ela segura pra... Ela fala, e eu segurei pra não rir, mas eu achei muito engraçado, mas é porque eu quis ser educada. E é muito bom. E é Tipo, legal 10 porque segundos. ela vai falar pra ele como se, tipo assim, não, você tinha razão mesmo. Você falou que você era muito bom e você tinha razão. Ó, parabéns. Muito bom, muito bom. Parabéns, Bom. seu canalha. Dito tudo isso, pra finalizar aqui, então, tem o nosso selo miga de aprovação? Natália Bride. Nossa, sim, por favor. Eu quero mais. Eu fiquei, assim, eu não sabia nada do filme. Eu tinha visto a entrevista do Mark Ruffalo, visto algumas coisas. Eu tinha ficado fascinada pelo primeiro pôster, pelo segundo pôster, pelo terceiro pôster. Tinha achado maravilhoso. E quando eu fui assistir, ele foi a cada momento uma descoberta e um encantamento. E ele tem essa coisa de ser muito natural, e muito, tipo, vísceras, e ele não tem medo de, tipo, te chocar com essas coisas, mas ao contrário de outros cineastas que também exploram esse lado, ele é muito positivo, ele é muito otimista, ele faz isso com um encantamento, uma naturalidade que é muito bonita, e eu fiquei muito feliz de ver esse filme, estou grata. Cara, é um filme excelente, tem selo miga de aprovação com certeza, porque não é um filme que a gente vê todos os dias sendo distribuído em larga escala e sendo reconhecido também pela academia. Então eu fico muito feliz desse filme ganhar o reconhecimento que ele merece, dele ser diferente como ele é, e eu acho que ele vai chegar num grande público porque, enfim, tem uma Emma Stone protagonizando, atores se arriscando, então, sério, não dá pra ficar melhor que isso. Isso é aqui, ó, cinema. Patrícia Gomes. Claramente leva também meu selo, e eu acho que é quando a gente fala no desafio dos atores de fazerem um filme como esse funcionar e ele ser cativante do jeito que ele é, assim, claro, muito mérito da direção, da fotografia, do figurino, tudo que a gente falou aqui, mas os atores que tiveram ali tiveram uma entrega muito importante, ter atores do calibre como Emma Stone, William Dafoe, Mark Ruffalo falando, ok, a gente vai sentar e vai ensaiar. Então, assim, é mágico, é bonito, você vê o cinema acontecendo na sua frente, obviamente leva meu selo também. E leva o meu selo também, eu acho que... Eu sou uma pessoa muito particular nas coisas que eu gosto, assim. Eu tenho um pouco de dificuldade de assistir coisa que é muito fora da realidade. Mas eu gosto muito quando é algo real e distorcido. É uma realidade distorcida, sabe? É algo que não... Você fala, putz, isso não poderia acontecer. Mas ao mesmo tempo, ele é um reflexo da realidade. Eu gosto muito disso. E eu acho que Pobres Criaturas faz isso, assim, à perfeição. Ele mostra a jornada dessa mulher sem nenhuma amarra,
fazendo o que ela quer fazer, sabe? Lidando com as situações da forma como ela consegue. E eu acho isso muito inspirador, assim. Eu acho isso muito interessante. Principalmente no final e em como tudo acaba acontecendo e o filme desabrocha no final. Eu acho isso muito inspirador. Então, sim, tem meu selo miga de aprovação. Ó, 4 estatuetas do prêmio mais importante. 4 estatuetas do Oscar. Que, enfim, quase. Mas enfim, Oscar olha. não, amiga. Do prêmio mais importante que o Oscar, que é o Oscar miga. Análise miga. Miga Awards. Então temos aqui a nossa análise honesta de Pobres Criaturas, que como a gente falou, foi indicado para 11 estatuetas do Oscar, que é menos importante que o Miga Awards, a gente sabe, mas enfim. Teve melhor filme, melhor direção, roteiro adaptado, melhor atriz, coadjuvante, enfim, muitas coisas. E, como você pode ver, aqui pelo nosso vídeo foram todas muito bem merecidas. Então, se você gostou desse filme, deixa pra gente aqui nos comentários. Se você não assistiu, você ficou curioso, não esquece de deixar o seu xixi like e um beijo. Beijo, Você tchau. quer ver a brachola do Mark Ruffalo? Brachola! Não. O ator, não.